Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui à parte de lesões térmicas, eu achei que seria mais interessante deixar para vocês essa parte gravada em formato de videoaula, porque esse assunto ele envolve um pouco mais de cálculo, certo? E envolve tem algumas peculiaridades. E aí, dessa forma, acredito que fique mais fácil para vocês, porque vocês têm a possibilidade de rever algumas vezes, se necessário, certo? Então, basicamente, aqui o que eu vou mostrar para vocês é uma abordagem rápida, certo? No que diz respeito à questão de lesões térmicas, certo? Preconizado pelo próprio PHTLS, que é a literatura que a gente está utilizando como base, tranquilo? E algumas considerações eu vou estar fazendo ao decorrer dessa aula, certo? Então, para iniciar aqui essa parte, basicamente tem que entender qual é a estrutura da pele, certo? Ela é formada pela epiderme, derme, a parte subcutânea, tranquilo? Tem também a musculatura. E aí, a depender do nível de acometimento dessas estruturas, a gente vai poder classificar então, essas queimaduras. A gente tem, então, a queimadura de primeiro grau, tranquilo, que ela está ali bem superficial, apenas na parte da epiderme, certo? A queimadura de primeiro grau, se a gente fosse dar um exemplo aqui, a gente falaria daquelas queimaduras que a gente tem de sol, por exemplo, tranquilo? Se bem que algumas queimaduras de sol, elas podem, a depender da extensão, evoluir para uma queimadura de segundo grau, certo? Mas, via de regra, aquela vermelhidão que a maioria das pessoas já tiveram, certo? Tomando sol o dia inteiro sem proteção solar, elas já tiveram a queimadura de primeiro grau, tranquilo? Bom, já com relação à queimadura de segundo grau, algumas literaturas, como a que eu utilizei apenas para demonstrar essa questão aí da estrutura da pele, que é o Sabiston, é o Tratado de Cirurgia, tranquilo, ele preconiza o seguinte, ele divide a queimadura de segundo grau em segundo grau superficial, perceba que está majoritariamente na epiderme, mas já tem algum acometimento aí da derme, tranquilo? E aí ele divide também em segundo grau profundo. E aí você percebe que no segundo grau profundo ele já tem um acometimento maior da derme, tranquilo? Mas com relação a nível até mesmo de prova e tudo mais, aqui mesmo na monitoria de primeiros socorros, a gente não vai estar fazendo tanto essa diferenciação do segundo grau superficial para o segundo grau profundo, até porque essa diferenciação não muda muito a conduta, a nível de conduta é a mesma que a gente vai tomar, tranquilo? Então isso aí eu trouxe mais para ficar um pouco mais didático essa demonstração, certo? E a gente ainda pode dividir, então, as queimaduras em terceiro grau, certo? A de terceiro grau você percebe que ela já atinge a região subcutânea, só que ela tem uma característica interessante. Você vê que a inervação que está majoritariamente nessa região, ela praticamente foi toda acometida, as terminações nervosas, que geram a questão da sensibilidade. Então, é comum, muitas vezes, as pessoas falarem o seguinte, que uma lesão térmica de terceiro grau, ela não gera dor no paciente, certo? Essa afirmação, você precisa olhar direitinho pelo seguinte fato. A queimadura de terceiro grau em si, ela não é dolorosa, isso é verdade, certo? Porque as terminações nervosas sensitivas foram acometidas com a lesão. Mas dizer que um paciente que tem uma queimadura de terceiro grau não sente dor, não é uma afirmação verdadeira, já que ele não vai ter única e exclusivamente uma queimadura de terceiro grau. Ao redor, ele vai ter outros graus de acometimento, uma queimadura de segundo grau, mais profunda, superficial, certo? Então, a dor ele vai sentir. Agora, na região onde houve a queimadura de terceiro grau, realmente a gente pode dizer que é uma queimadura não dolorosa. E ainda tem algumas outras literaturas que colocam como uma queimadura de quarto grau a que atinge aí a região de músculos e ossos, são regiões mais profundas, certo? O próprio Sabiston coloca ainda a classificação de queimaduras de quarto grau, certo? Vamos lá. E aí, quando a gente fala justamente dessa questão de que uma queimadura de terceiro grau, ela vai ter ao redor dela um grau menor, por exemplo, de queimadura, a gente precisa entender esse conceito aqui, o conceito de zona de coagulação, zona de estase e zona de peremia. Perceba, essas zonas vão nos falar o que está acontecendo com o tecido na região que foi lesionado por conta da lesão térmica. Perceba aqui, então, por exemplo, que nessa zona de coagulação, que é a zona que houve o maior contato com o agente causador da lesão, é uma zona chamada de coagulação, porque as células já foram necrosadas, certo? Não há mais como as células que estão nessa região se recuperarem, certo? Elas foram lesionadas a ponto de sofrer necrose.
O que é interessante ressaltar é que na zona mais interna você tem uma zona de coagulação, onde não há mais retorno para essas células, certo? E na região mais externa, a gente tem a zona de hiperemia, que é uma região que, por conta da inflamação local que vai acontecer, você vai ter justamente o aumento de vasodilatação, certo? Para que as células de defesa consigam chegar na região, certo? Então você vai ter uma zona onde tem mais sangue chegando, justamente pelos efeitos oriundos da inflamação. Agora, aqui no meio, essa zona de estase é uma zona onde o sangue não está conseguindo fluir de maneira adequada por conta dos metabólitos que foram gerados pelas células necrosadas, certo? Como o tromboxano, por exemplo, que vai gerar uma dificuldade de que o sangue chegue nessa região. Então, perceba, o que é interessante ser dito disso aqui com a aplicação prática? É que, caso você, por exemplo, por conta de uma possível analgesia, de você colocar gelo no local onde houve a queimadura, o que é que vai acontecer? Essa zona de estase aqui já está chegando muito pouco sangue, ou seja, está chegando muito pouco nutriente, muito pouco oxigênio para essas células. Se você colocar gelo no intuito de gerar uma analgesia no paciente, o que é que vai acontecer? Você vai gerar ainda mais vasoconstricção, menos sangue vai chegar para essa região de zona de estase e as células vão morrer e você vai transformar cada vez mais essa zona de estase em zonas de coagulação, certo? E é isso que a gente não quer. A gente quer recuperar o tecido que foi lesionado, tranquilo? Em seguida, a gente entra aqui com algumas considerações importantes, certo? São considerações que nos chamam a atenção quando a gente está abordando um paciente politraumatizado. É a questão das queimaduras faciais, bem como das queimaduras orais e da questão da inalação. A inalação, muitas vezes, ela coloca em risco a vida do paciente muito mais do que a queimadura em si, porque a gente sabe que a inalação, ela pode lesionar a via aérea do paciente, certo? E sempre que a gente tem lesão, a gente tem inflamação. Quando a gente tem inflamação, a gente tem aumento de permeabilidade dos vasos, o que causa edema, certo? E aí o que vai acontecer se você tiver um edema na região da glote, certo? Você vai ocluir a via aérea. Então, se você percebe que o paciente está com a via aérea desprotegida, a via aérea está correndo algum tipo de risco, porque o paciente inalou fumaça, certo? Ou porque tem algum tipo de queimadura facial, queimadura oral grave, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que prontamente estabelecer uma via aérea definitiva nesse paciente. E como é que eu identifico um paciente que tem uma lesão de inalação, certo? A gente pode identificar, por exemplo, um paciente que tem chamuscamento de cílios, e ficou até junto aqui, tá errado, não é decílios, não, é chamuscamento de cílios e vibriças nasais, tranquilo? Uma expectoração carbonácea, certo? Que fala a favor de que aquela substância tóxica, a fumaça, foi para a via aérea, ele está colocando lá para fora. E um sinal também que é muito importante é o sinal de rouquidão, certo? O rouquidão fala a favor, por exemplo, de que a via aérea está inflamada, a região das cordas vocais está inflamada. Então, ao você identificar um paciente dessa forma, prontamente você tem que intervir de uma maneira agressiva que coloque ele numa situação de segurança. E aí vem aquela velha questão: mas o paciente ele era rouco antes de sofrer o trauma. Meu querido, não importa, você não tem o direito de ser rouco e sofrer um trauma, porque se isso acontecer, o que vai acontecer? Você vai levar o famoso tubo, tranquilo? Justamente por conta de quê? De você tentar garantir que aquele paciente não obstrua a via aérea, porque uma vez iniciado o processo de edema na região da via aérea, você já não consegue mais passar o tubo, e aí você fica à mercê de ter que lançar mão de uma via aérea cirúrgica, que a gente discutiu na aula anteriormente, como a cricotireoidostomia, certo? E aí muitas vezes é um procedimento muito mais complicado para o médico que não tem experiência de realizar, tranquilo? Apesar de que não deveria ser, né? Todos deveriam estar sempre treinando, mas isso coloca a vida do paciente em risco. Então, na dúvida, a gente costuma dizer, o próprio ATLS recomenda que você garanta uma via aérea definitiva no paciente. Então, na dúvida, tubo nesse paciente, tranquilo? Ah, mas ele estava tudo bem. Então, depois você tira o tubo e fica tudo certo. Dá aquele abraço nele e vamos para cima, certo? Bom, e quando a gente fala com relação ao cálculo da superfície corporal queimada, certo? Ela é importante porque é com base nela que a gente vai definir
qual o volume de líquido eu vou ter que infundir no paciente. Tranquilo? Quando a gente fala de líquido, vocês já sabem que é o Ringer lactato aquecido a 39 graus Celsius, certo? Bom, e aí vocês vão ver mais adiante que existe uma fórmula, certo? Uma dentre diversas, certo? Mas essa é uma que é preconizada pelos protocolos de trauma, é muito difundida, principalmente aqui no Brasil, certo? Nos Estados Unidos, que é a fórmula de Parkland que vocês vão ver em seguida. Mas, de antemão, já digo para vocês o seguinte, essa fórmula ela leva em consideração a superfície corporal que foi acometida com a lesão térmica. Então, a gente precisa saber, visualizar, pô, o paciente teve uma queimadura no tórax, teve no membro superior esquerdo e tal, qual é a superfície corporal queimada desse paciente? Certo? Então, aí criaram a regra dos 9. E aí a regra dos 9, ela diz o seguinte, ela diz que foi dividido, certo? Foi aproximado com base em estudos da própria superfície corporal, né, da área do corpo dos pacientes, e aí eles chegaram à conclusão que dá para você aproximar sempre para múltiplos de 9, né? Perceba que aí na imagem aqui, ó, você vê, ó, é 9, 4,5, 18, 4,5, tranquilo? E aí tem 1 também, certo? Como é que foi feito, então, que se chegou a essa conclusão? O cara chegou e avaliou o seguinte, pô, a palma da mão do paciente, certo? Ela tem aproximadamente 1% de superfície corporal. E aí a primeira coisa que ele pensou foi, pô, se aqui tem 1%, eu vou fazer o cálculo aqui, ó, e aí eu jogo 1, mas isso aí depende, né? Tem gente que pode ser mais de 1, tem gente que pode ser menos de brincadeira. Não sei nem se foi assim que foi feito, isso aí eu que inventei, certo? Mas vamos lá. Isso aí, pelo menos, eu espero que você decore que essa região perineal já é 1%, tranquilo, bem como a palma da mão. E aí, vamos lá. E aí ele coloca o seguinte, o membro inferior, certo? Ele tem a superfície anterior, tem 9%, certo? A posterior também tem 9%. Então, se acometer o membro inferior inteiro, você tem 9 mais 9. Tanto a parte anterior quanto a posterior, você vai ter 9 mais 9, vai ter 18. Tranquilo? Com relação ao membro superior, é metade. Então, a parte anterior vai ter 4,5% da superfície corporal queimada e a parte posterior também vai ser 4,5%. Se falar na questão, por exemplo, que ele acometeu o membro superior inteiro, você vai utilizar 9, tranquilo? Bom, e aí vem aqui a questão do tronco do paciente, certo? Se falar que foi o tronco inteiro, a parte anterior e a parte posterior, você vai somar 18 mais 18, 36. Se foi só a parte anterior do tronco, você vai utilizar o quê? Apenas 18. Agora preste atenção, porque ele pode falar que na verdade foi apenas o tórax, e o tórax é metade disso aqui, tranquilo? Então se foi o tórax inteiro, aí você vai utilizar, se for só a parte anterior, 9, e se for a parte anterior e posterior, 18. Tranquilo? Vamos lá. E aí, como é que é feita, então, a reposição volêmica? A reposição volêmica é feita com base na fórmula de Parkland, certo? Que a gente adotou aqui para utilizar na nossa literatura, na aula, certo? E ela é feita da seguinte forma. Você vai ver que algumas literaturas ele fala que o número a ser utilizado aqui, ó, é de 2 a 4. Mas hoje, que pode até ser um tema para uma próxima discussão nossa, certo? Que é o tema da hipotensão permissiva, tem se visto cada vez mais malefícios em fazer reposições volêmicas muito agressivas, certo? Então, o próprio ATLS hoje recomenda que para lesões térmicas, certo, você utilize inicialmente o 2. Antes ele deixava uma opção de você usar 2 ou 4 aqui. Mas vamos lá, vamos então adotar aqui o 2. Tranquilo? Bom, 2 você vai sempre multiplicar no paciente adulto, tranquilo? 2 vezes a área de superfície corporal queimada do paciente, que foi feita com base no cálculo anterior que a gente utilizou, vezes o peso do paciente em quilo. Disso aqui, você vai achar um volume total, tranquilo? Vai ser o volume total que você vai infundir de Ringer nesse paciente. E aí, o que acontece? Você vai utilizar metade desse volume, tranquilo? Metade do volume que você calculou total nas primeiras 8 horas e a outra metade nas próximas 16 horas. Tranquilo? Ah, pô, volta aí, explica de novo, porque eu não entendi. Ô, Márcio Pina, é só você voltar aí, a aula tá gravada, pô. Certo? Vamos nessa. Saiu até fora de lugar aqui o negócio. Vamos que vamos. Aí eu boto para vocês um exemplo. Um exemplo, um homem de 80 quilos que sofreu queimadura de terceiro grau, certo? Em 30% de sua superfície corporal. Perceba que aqui eu já, para adiantar o lado, eu já
passei por cima do cálculo, mas ele poderia ter colocado na questão que foi, por exemplo, o membro inferior esquerdo por completo, a parte anterior e a posterior, e aí, beleza. Mas chegou a esse cálculo aí de 30%, tranquilo? E aí, ele traz aqui para a gente também uma informação que é importante, vocês vão ver por quê. Há cerca de 3 horas ele sofreu, certo? Essa queimadura. O serviço de atendimento pré-hospitalar realizou expansão volêmica inicial com 400 ml de ringa lactato. Certo? Então, o serviço do SAMU chegou, viu o paciente, pelo protocolo mesmo, já pegou acesso venoso periférico com gel com 18, certo? Ou 1 ou bilateral, e aí fez 400 ml de ringa lactato, previamente aquecido a 39 graus Celsius. E aí eu pergunto para vocês, como é que devemos conduzir a reposição volêmica nesse paciente, certo? Vamos ver então aqui. Com base no que a gente já viu anteriormente, a gente usa a fórmula de Parkland, então eu vou utilizar 2 vezes, vamos lá, 2 vezes 30, vezes 30, que na verdade é a superfície corporal queimada do paciente, tranquilo, vezes 80, que é o peso do paciente. O paciente tem 80 quilos, o que nos deu em ml aqui 4.800 ml, que vai ser o que a gente vai ter que infundir total nesse paciente. Então perceba que metade de 4.800 é 2.400 ml, eu vou ter que utilizar 2.400 ml nas primeiras 8 horas e 2.400 ml nas próximas 16 horas. Só que tem algumas questões aqui que são interessantes e a gente tem que prestar atenção. Perceba, pessoal, o seguinte, eu tenho que utilizar nesse paciente 2.400 ml nas primeiras 8 horas. Só que o serviço pré-hospitalar já fez nele 400 ml. Então já não é mais 2.400 que eu tenho que infundir no paciente. Eu tenho que infundir agora no paciente 2.400 menos 400. Eu tenho que fazer essa consideração, tranquilo? E utilizar nas primeiras 8 horas dele 2.000 ml. Tranquilo? Agora, eu continuo com meus 2.400 nas próximas 16 horas, que é o que vai completar 24 horas, certo? Agora, olha que interessante também, uma consideração que tem que ser feita. Qual é o volume por hora que eu tenho que infundir nesse paciente? Então, vamos lá. Nas primeiras 8 horas, eu vou ter que infundir 2.000 ml, 2 litros, certo? Porém, já se passaram 3 horas do início do evento do trauma, certo? Olha aqui, já se passaram 3 horas. Então, eu vou ter que fazer essa consideração aqui na hora de calcular qual é o meu volume por hora que eu vou ter que infundir nesse paciente. Ou seja, eu tinha que infundir 200 ml em 8 horas, só que agora eu tenho que infundir 200 ml em 5 horas, o que vai me dar uma média de 400 ml por hora durante 5 horas, certo? Porque você não infunde de vez o volume nesse paciente. Você vai deixar correndo lá, você vai regular o equipo, certo? Que é o equipamentozinho do soro, para que ele receba 400 ml por hora durante 5 horas. Nas próximas 16 horas, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fundir, então, dos 2.400 ml em 16 horas, o que vai me dar 2.400 dividido por 16. Se eu não fiz o cálculo errado, peço perdão se eu errei nisso aí, mas eu acredito que seja 150 ml por hora, certo? Por 16 horas. Aí você me pergunta, qual é o objetivo de tanta reposição volêmica? É porque a gente sabe o seguinte, que por conta da própria perda da proteção, né, da pele, que é uma barreira que impede a desidratação, você já espera que esse paciente ele perca líquido. Então, você previne o choque que esse paciente vai ter, um choque hipovolêmico, que nesse caso é um choque hipovolêmico não hemorrágico, certo? Porque diminuiu o volume, mas não diminuiu sangue em si, certo? Você não perdeu hemácia, certo? Mas e aí você já previne essas perdas volêmicas que esse paciente vai ter, certo? E aí você já trata ele durante toda a estadia dele fazendo essa reposição. Aí você pergunta, e depois eu paro a reposição desse paciente? Como curiosidade, eu acrescento para vocês o seguinte, o que reflete para a gente como é que está o estado volêmico do paciente com muita fidedignidade é o volume urinário que ele produz, né? A gente sabe na fisiologia que a urina nada mais é do que o sangue filtrado. Então, se tem urina sendo formada, é porque tem sangue o suficiente, certo? Se tem pouca urina sendo formada, é porque tem a volemia do paciente está baixa, os rins estão filtrando menos, está produzindo pouca urina. E aí, pô, Daniel, e aí, Dan, como é que faz para eu saber, então, qual é o volume ideal? Você vai fazer da seguinte forma, você vai entender que o débito urinário do adulto é 0,5 ml quilograma hora. Tranquilo?
Bem simples isso aí, certo? Só a nível de curiosidade aí que eu trouxe para vocês. E aí, pessoal, agradeço a atenção. Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível para vocês, certo? Meu e-mail é danielcastelobranco, com 2Ls, 16.1, @baiana.edu.br, certo? E podem mandar e-mail, se quiserem, no meu próprio e-mail tem o número do WhatsApp, se quiserem tirar qualquer tipo de dúvida, estou à disposição de vocês. Espero ter feito da melhor forma e que tenha contribuído de alguma forma para não só a formação, mas para o bem-estar de vocês. Contem comigo aí para tudo. Valeu, pessoal.